Olá pessoal, hoje na nossa videoaula a gente vai estudar os conceitos de temperatura, calor e equilíbrio térmico. Se você quer saber mais sobre termologia, eu fiz uma playlist especial para você que está lá no final dessa videoaula, certo? Clica lá no final da videoaula. Mas aqui, professor, direto ao ponto. Vamos explicar aqui o conceito de temperatura, calor e equilíbrio térmico e as pessoas e os alunos confundem muito, principalmente, temperatura e calor. Vamos aprender aqui de forma bem fácil e bem objetiva. Primeiro vamos ler aqui um conceitozinho de temperatura, já já a gente vai relacionar isso com calor e você vai entender a diferença. Temperatura está relacionada com o estado de agitação das partículas de um corpo. Então, temperatura está relacionada com a agitação das partículas, certo? Quando está escrito aqui, agitação das moléculas de um corpo, tudo bem? Bom, o que a gente está acostumado quando a gente fala temperatura? A temperatura a gente está acostumado assim, tá 30 graus, né? 30 graus Celsius. Aqui está 80 graus Celsius. E é só isso que a gente sabe. Temperatura é aquele númerozinho que aparece, por exemplo, quando eu boto um termômetro, né? Para medir a temperatura, aparece lá a temperatura que você está. Se você estiver com febre, você vai estar com 38, 39 graus. E a gente tem aquilo como conceito de temperatura. Mas o conceito de temperatura aqui está relacionado com o grau da agitação das moléculas. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais as moléculas do corpo elas se movimentam. Tudo bem? Vou dar um exemplo. Aqui tem aquelas bexigas, né? Aqueles balão de festa de criança. Bom, essa bexiga aqui, ou balão de festa, tem 7 moléculas aqui dentro. E essas moléculas estão a temperatura de 30 graus. Então, elas estão se movendo. Essas moléculas elas não ficam paradas. Essas moléculas que estão aqui dentro do balão, elas ficam se movendo, tudo bem? Elas têm uma certa velocidade. Então, quando aqui tem um fogareirozinho, esse negocinho verde é um fogareirozinho. Digamos que eu ligue, acenda esse fogareiro, tá aqui, acendi, tá vendo o foguinho aqui? E eu aumente a temperatura dessas moléculas que estão aqui dentro, ou dessas partículas que estão aqui dentro da bexiga. Bom, quando eu acendo o fogareiro, essa temperatura se eleva, certo? E ela se eleva por quê? Porque as partículas começam a se mexer com a velocidade maior, tudo bem? Então, o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas estão, quanto maior a velocidade das moléculas, quer dizer o quê? Que a temperatura é maior. Então, sempre que você estiver fazendo conceito físico de temperatura, você tem que relacionar com a velocidade das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Então, nesse momento aqui, a velocidade dessas moléculas estão maior do que essas aqui. São as mesmas 7. Pode ver que eu botei 7 moléculas aqui e aqui tem as mesmas 7, certo? Elas estão mais espaçadas. Pode ver, o balão aqui está o quê? Pequenininho e o balão aqui ficou grande. Por quê? Porque elas estão mais agitadas. Como elas estão mais agitadas, elas expandiram o balão um pouco. Tá vendo? Eu botei bastante a diferença para você perceber. Certo? Que aqui está menorzinho e aqui está maior. Mas são as mesmas 7 moléculas. A diferença é que elas expandiram o balão. Tudo bem? Então, eu botei uma observação. Aumento da velocidade e da energia cinética. Na sua questão pode estar assim, energia cinética maior. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética. Porque a energia cinética está relacionada com velocidade, certo? Então, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Quanto menor a velocidade, menor a energia cinética. Então, nesse momento aqui, a velocidade é menor, porque a temperatura é menor. A velocidade das moléculas são menores. E aqui a velocidade das moléculas é maior. E a energia cinética aqui é maior também. Tudo bem? Bom, vamos entender calor? Tenha calma que você vai entender agora. Calor já é outro conceito físico que as pessoas erram bastante. Por quê? Porque a gente fala, às vezes, de forma errada a palavra calor. Eu falo muito. Por exemplo, quando eu estou num ambiente que está muito quente, eu falo o quê? Aqui está muito calor, né? Ou quando a temperatura está elevada, né? Está aquele desconforto, eu quero ligar o ar-condicionado ou o ventilador, eu falo aqui está muito calor. E dessa forma está errado o conceito de calor. Vamos ler aqui o conceito de calor? É a energia térmica em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. A unidade é joule. A gente sempre fala em joule esse calor. Então vamos lá, de novo. Calor é uma energia térmica em trânsito. Ou seja, ela está em movimento. Calor é dado, esse nome calor é dado para essa energia que está se movendo
de um corpo de maior temperatura, por exemplo esse, para um de menor temperatura. Vamos entender? Esse objeto aqui, ó, que eu coloquei de verde, ele está a 50 graus Celsius. Esse objeto verde. Esse objeto rosa, ele está a 30 graus Celsius. Tudo bem. Eu coloquei eles em contato aqui. O que é que vai acontecer? Vai ocorrer aqui uma troca de calor. Como assim, professor? Vai ocorrer o calor aqui, ó, vai passar desse objeto de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, esse objeto verde, que está a 50 graus, ele vai perder calor para o objeto rosa, que está a 30. Tudo bem? A energia nunca vai passar do rosa para o verde, porque quem tem maior temperatura é o verde. Então, à medida que o verde vai perdendo energia, essa energia é energia térmica, esse outro aqui, ó, o rosa, ele vai ganhando energia térmica. Tudo bem? Ok. Depois de um certo tempo, esse objeto aqui, ó, verde, vai ficar dando energia, certo? O nome dessa energia se chama de calor. Essa energia que está se movendo, certo? Do verde para o rosa. Ele vai dar essa energia. À medida que ele vai dando, a energia dele vai o quê? Diminuindo. Consequentemente, a temperatura também. E o desse aqui vai começar a aumentar. E esse objeto verde, ele vai dar energia, ele vai passar energia para o objeto rosa até eles entrarem em equilíbrio térmico. Bom, o que é equilíbrio térmico? É quando ele doa energia para o rosa, o verde doa para o rosa, até eles atingirem a mesma temperatura. Tá vendo que a temperatura do verde diminuiu? Porque ele doou energia, né? O nome dessa energia é calor, certo? E o outro, o quê? O rosa. Ele aumentou a temperatura, porque ele recebeu esse calor, ele recebeu essa energia, certo? Bom, agora, nesse momento aqui, não ocorre mais calor. Por quê, professor? Porque agora eles estão com a mesma temperatura. Então, o calor é uma energia que passa do objeto de maior temperatura, objeto ou corpo de maior temperatura, para o de menor temperatura. Mas nesse momento agora, ninguém tem maior temperatura. Eles estão com a mesma temperatura. Então, nesse momento, não ocorre calor. Não tem calor. Muita gente, ele está a 40 graus, ele tem calor. Não, ele tem energia, certo? Esse objeto tem energia térmica, esse objeto tem energia térmica, mas não tem calor entre eles. Porque calor é quando passa uma energia de um para o outro. Aqui tem calor, por quê? A energia passa do verde para o rosa. Por que passa do verde para o rosa? Porque o verde tem maior temperatura e o rosa tem menor. Tudo bem, pessoal? Então, o equilíbrio térmico ocorre quando eles chegam na mesma temperatura. Tudo bem? Aí não tem mais troca de calor aqui. Não tem mais troca de calor. Aqui tem. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham entendido. Assista o resto da playlist. Obrigado. Agora vamos ver a diferença para a questão 2. Uma panela com água é aquecida de 60 graus Fahrenheit para 100 graus Fahrenheit. Certo? Qual a variação sofrida pela água nas escalas Celsius e Kelvin? Pessoal, nessa questão ele não deu a variação direto. A variação é a temperatura final menos a inicial, ó. A água foi aquecida, ela estava a 60 graus Fahrenheit e ela foi aquecida de 60 graus Fahrenheit para 100 graus Fahrenheit. Então, se ela saiu de 60 e chegou em 100, ela variou quanto? Variou 40, que é 100 menos 60. Então, primeiro passo aqui era você saber a variação de temperatura, no caso aqui é em Fahrenheit, que é quanto? 100 menos 60 dá 40 graus Fahrenheit, certo? Primeiro passo é esse. Agora que eu sei a variação, aí eu posso fazer a conversão. Quanto variou em Celsius e em Kelvin? Só um detalhe, pessoal. Lembrando que nessa questão, na questão 1, ele já deu a variação, ó, variou 50. Nessa não, ele disse que a água aqueceu de 60 para 100. Aí você tem que pensar, de 60 para 100, a variação foi 40, que é 100 menos 60. Aqui ele já deu a variação direto. Cuidado para não cair nesse tipo de pegadinha nas questões, certo? Então vamos lá. Qual a variação sofrida pela água na escala Celsius? Então, vamos lá. Variação de temperatura em Celsius sobre 5, não é isso? É igual a variação de temperatura em Fahrenheit, que eu já vou botar direto aqui, ó, que deu 40 sobre 9. Nessa questão aqui não dá para simplificar essa fração, certo?
Aqui só dá para simplificar por 5, por 4, por 2. E aqui só dá por 3, certo? E por 9. Então, não dá para simplificar. Então, faço direto, meu pelos extremos. Como é que é? Quando tem uma igualdade entre duas frações, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, 9 vezes essa variação vai dar 9 vezes a variação em Celsius, que é igual a esse vezes esse. 40 vezes 5 dá 200, ó. 5 vezes 40 ou 40 vezes 5, certo? Vai dar 200. E agora, para achar a variação de temperatura em Celsius, eu passo esse 9 que está multiplicando, passo para o outro lado o quê? Dividindo. Então, variação de temperatura em Celsius é igual a 200 dividido por 9. Então, variação de temperatura em Celsius. Pessoal, quem não sabe dividir, quando o número dá com vírgula, decimal, eu vou sugerir aqui, certo? Que eu vou fazer isso aqui direto, para a gente não perder tempo fazendo a divisão. Então, dá 22,22222, dá uma dízima. Então, posso dar 22,2 e um tracinho em cima para fazer que é vírgula, certo? Graus Celsius. Lembrando que aqui era em Celsius. Eu não sei se vocês lembram que eu falei que a variação da temperatura em Celsius é igual a em Kelvin. Então, se eu fizer a mesma conta aqui para Kelvin, eu vou encontrar o mesmo valor para Celsius. A variação de temperatura deu quanto aqui, ó? Em Celsius, 22,222. Se eu fizer agora a variação de temperatura em Kelvin, vai dar a mesma coisa, né? Como a gente aprendeu, ó. Então, posso fazer variação usando a fórmula lá. Ó. Vou pegar a fórmula de novo. Eu vou pegar agora variação em Fahrenheit sobre 9 é igual a variação em Kelvin sobre 5. Porque eu quero agora em Kelvin, né? Fiz em Celsius, achei, agora em Kelvin. Então, ó, variação de temperatura em Fahrenheit deu 40, já vou botar direto. Sobre 9, que a fórmula é sobre 9, né? Ó, variação em Fahrenheit sobre 9 é igual ao quê? Variação de temperatura em Kelvin sobre 5. Olha o que vai acontecer, a mesma coisa, ó, meio pelos extremos. Ó, 9 vezes variação de Kelvin, então vai dar 9 variação de Kelvin é igual a 40 vezes 5, dá quanto? 200, não é isso? Passo o 9 para o outro lado dividindo, então variação de temperatura em Kelvin é igual a 200, aí sobre, passo o 9 dividindo, e 200 dividido por 9 vai dar aqui a mesma coisa, ó, certo? Temperatura, variação de temperatura em Kelvin vai dar 22,22222, uma dízima, então você bota esse tracinho aqui para dizer que é, repetindo, certo? Que é uma dízima. Então aqui a gente bota Kelvin, cuidado para botar grau Kelvin, que não existe grau Kelvin, certo? Kelvin é uma escala absoluta. Existe grau Fahrenheit e grau Celsius, mas Kelvin não. Pronto, deu a mesma coisa, certo? Eu nem precisava fazer as duas, mas eu fiz para você ver que dava a mesma coisa mesmo, certo? Bom, pessoal, então, até a próxima aula. Assista o resto da playlist. Obrigado.